Começando mais um episódio do nosso podcast Fala Mulher. A gente tava com saudade, né, Cacá? É verdade. Começando mais um episódio. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito polêmico, né? Também é um tabu para certas pessoas, para certas mulheres. Às vezes a gente não quer falar sobre isso, né, Cacá? Que é sobre dinheiro. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada que tem mais de 20 anos de experiência com consultoria. Ela também tem uma empresa de gestão e ela é diretora financeira da Associação Comercial de Pelotas. Então, para falar sobre isso, sobre financeiro e sobre dinheiro, Rita Alves, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Rita. Muito obrigada. É uma felicidade para mim estar aqui, então agradecer a Cacá, a Cíntia, a Tereza, querida, né? Que nos Conectou, uniu, que né? nos conectou. São mulheres impulsionando mulheres, né? Então, eu quero dar as boas-vindas a toda a nossa audiência aqui desse podcast maravilhoso, Fala Mulher. Um ambiente seguro, um ambiente onde, na realidade, dá voz, né? A nós que temos histórias reais, mas que muitas vezes na correria do dia a dia a gente nem consegue contar umas para as outras do que a gente faz. Então, quanto é bom a gente poder parar um pouquinho e conversar sobre isso, além do trabalho, além da vida, né? A gente poder se conectar dessa forma. Então, para mim, eu estou muito feliz, agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui falando de algo que eu amo tanto. Ai, que legal. Que é auxiliar mulheres a entender que sem dinheiro não existe liberdade real. Sem controle do seu dinheiro não existe liberdade real. Muito bem. Então, para começar, eu quero saber um pouquinho, antes de vir essa jornada com o planejamento financeiro, né, com impulsionando tudo. mulheres, como é que tu chegou até aqui? Ih, gurias, só estamos preparados, né? A gente tem bastante tempo, né, gurias? Dudu, Vicente, a gente tem assim, né? Tarde toda. Não, brincadeira. Eu digo que esse propósito me escolheu, sabe? Desde pequena, assim. Eu sou filha de mamãe solo, Dona Ruth Virgílio, professora Ruth Virgílio, uma das melhores professoras que eu conheci na minha vida. Professora de língua portuguesa, sabe? Então, como o próprio nome diz, ela não gostava muito de exatas. Éramos só nós duas. E desde cedo, ela começou a me trazer para esse mundo dos números, porque ela também precisava de uma ajuda. E eu sempre gostei muito de número. Então, eu me lembro de, com 10, 11 anos, eu ajudando ela a fazer o controle do dinheiro de casa. Então, a professora do estado, ela tinha 20 horas, a gente estava sempre apertada, sabe? E aí, tinha cartão, aí a gente, às vezes, acaba comprando no cartão do mercado e, no final, quando chegava o dinheiro já estava todo comprometido naquele cartão. Então, a gente passava uns perrengues, assim, sabe? E eu lembro que isso influenciou muito a minha jornada desde o início. Desde o início, isso influenciou muito, assim, com a mãe. Mas tem uma parte, assim, que me marca muito. E toda vez que eu acabo conversando com outras mulheres, eu conto isso. Porque hoje eu consigo ajudar outras minhas mães. Sim. E outras eus, entendeste? Nesse contexto todo. Porque é familiar isso. Eu lembro que eu estava com 13 anos. E aí a mãe recebeu o 13º em dezembro. E ela disse assim, gurias, filha, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Porque é 2 salários, né? Sim. Nós podíamos agora nos organizar pro ano. Aí a gente sentou assim, contou e a gente... Tá, nós vamos fazer assim. A gente, então, vai pagar esse cartão pra gente poder comprar em outros lugares. Pra não ficar sempre à mercê daquele cartão, que às vezes ficava o valor mais alto naquele supermercado. Nem lembro Sim. onde era, tá? Aquilo do Sim. cartão ali. Eu lembro que era uma coisa nova, assim. Os cartões nos supermercados. Era com a marca do supermercado, era algo assim. E a gente tá precisando muito de uma máquina de lavar, mãe. Tá muito difícil, inverno, minha mãe tinha artrite reumatoide, a gente precisava muito de uma máquina de lavar. E eu lembro como se fosse hoje. A gente pegou, colocou o dinheiro dentro da bolsa dela, ela colocou a bolsa embaixo do braço e a gente saiu uma do lado da outra com o dinheiro, que pra nós era a nossa fortuna, né? Sim. E fomos pro centro de Pelotas, tá? Aí a gente ia numa loja e pedia o valor, e pedia pra ele anotar. A gente chegava com aquele valor anotado na outra e mostrava, olha, me fizeram à vista, uma em cima da outra, uma nota em cima da outra, esse valor. Aí, não, a gente cobre a oferta. E nós fomos em 5 e voltamos, até que a gente conseguiu, assim, um valor incrível pelaquela máquina de lavar. Naquele dia, era final de dezembro já, a gente saiu de lá com uma máquina de lavar, com uma máquina de secar e com um videocassete.
que pra mim era o meu sonho, Cacá. Imagina. Com 13 anos ter um Sim. videocassete, gente, né? Claro que entreguei a minha idade já, né? Faz 49 esse ano. Era um sonho ter aquele Aquela videocassete. época, né? E a gente conseguiu com aquele valor ali e ficou tudo assim. E dali eu entendi, gurias, que com planejamento tudo é possível. Porque entende que a mãe, ela não teve um valor a mais no salário. Era Não. aquele, ela teve o 10º. Mas naquele 10º, ela decidiu não fazer uma viagem. Ela tomou uma decisão de ter um ano mais tranquilo. De decidir ali. E como ela me envolveu desde cedo, não deu tempo, eu acho, de em mim criar padrões do tipo... o dinheiro é para homem, o dinheiro é difícil, o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade. Ou tantos padrões que nós acabamos aprendendo culturalmente ao longo do tempo. Não deu tempo de mim para isso, porque 1 mais 1 era igual a 2. Sim. Eu lidava com isso desde os meus 10 anos. Então, para mim, isso se tornou algo simples. Sim. E por isso que eu falo que, no final, isso acabou se tornando muito um propósito de vida. No final, depois, acabou se ampliando para uma gestão de vida e gestão do negócio, porque o dinheiro ele é consequência de todos os atos que a gente faz antes, com consciência, com planejamento. Então, isso me marcou muito, assim, entender naquela época, com 13 anos, que quando a gente toma a decisão de planejar, o dinheiro ele trabalha a teu favor. Ai, que legal. E tudo flui, Cacá. Antigamente, agora tu falou 49, né? Nós estamos na beira aqui dos 40, né? Antigamente as coisas eram mais difíceis, né? O dinheiro, ele era... Quem comprava por exemplo, uma máquina de lavar, tinha que planejar, né? Não era para todo mundo. Isso, Hoje, né? Hoje é a coisa mais fácil de a gente consumir, valor, né? o Televisão também, né? Então tudo era muito mais difícil, né? O acesso hoje é mais fácil, né, Cacá? Hoje é muito mais fácil, né? Por isso que eu acho que a maioria das pessoas estão endividadas com essa facilidade de... Provavelmente. né? Que o dinheiro, como a gente estava comentando agora há um pouco tempo, né? Ele foi feito para a gente usar e ele nos traz prazer, sim, de comprar. E muitas vezes a gente compra por impulso, né? A gente vai, né? Compra e depois a gente para pensar, eu não precisava disso, né? Exato. E, então, já aproveitar, né? Tu traz uma visão muito interessante financeira. Não é o começo, é a consequência. Explica isso, o que é, né? Essa consequência, né? Tá. Quando a gente chega, por exemplo, para fazer a gestão numa empresa, tá, gurias? E aí, a cliente me chama e diz assim, Rita, eu tô com um problema no meu financeiro. Então, a primeira coisa que a gente, enquanto gesta lá, nossa empresa de soluções em gestão empresarial, a primeira coisa que a gente compreende é que nunca é no financeiro. O financeiro, ele é uma consequência. Ou ele é uma consequência lá de gestão de pessoas, ou processos de trabalho. E aqui eu vou deixar essa parte, processos. Porque é nos processos de trabalho que a gente tem rotinas, que a gente cria métodos. E isso para nossa vida também é importante. Quando a gente vai pensar numa gestão financeira para nossa vida, a rotina, a frequência com que a gente olha os nossos números, ela é vital. Então, lá em processo de trabalho, é onde normalmente a gente tem gargalos que estão tirando, que estão exaurindo o nosso financeiro. Depois a gente tem o comercial, a gente tem o marketing, a gente tem a estratégia. Tudo isso tem que estar rodando de uma forma conjunta, cíclica, e a gente precisa de uma visão sistêmica para enxergar isso andando. E aí o dinheiro, positivo ou negativo, ele vai ser uma consequência disso. Falando ainda em uma gestão empresarial, tá? Uma clínica, por exemplo. Tu está lá na tua clínica. Aí tu tem uma ideia do teu custo fixo. Tem uma ideia do que tu gasta para atender cada paciente. Então, tu chega lá e diz, olha, para minha clínica empatar, eu preciso de 20 mil por mês. Ok. Mas aí eu quero um lucro de 5 mil. Então, eu preciso vender 28, 20, para que eu consiga tirar o custo e consiga sobrar os 5 mil. Tá, perfeito. Então, defini que a minha meta vai um pouquinho mais. Minha meta é 30 mil por mês em faturamento. Ótimo, 30 mil por mês para sobrar 5 mil lá no final. Perfeito, tudo certo. Se eu só for olhar isso quando terminar o mês, eu não fiz gestão. Por quê? Porque quando terminou o mês, eu não tenho como fazer nada em relação àquele mês. Então, 30 mil, quer dizer que a cada 10 dias eu preciso de 10 mil?
Se eu, no dia 11, olhar o primeiro a 10, se eu vendi 8, opa, ficou faltando 2. Eu vou ter que fazer um esforço a mais no segundo e no terceiro, na terceira parte do mês, ali em cada 10 dias, para conseguir alcançar a meta. Cara, eu vendi 15 nos primeiros 10 dias. Vou seguir fazendo isso. Gestão financeira é isso. É acompanhar, é acolher. Só que é por isso que eu falo que é consequência dos nossos atos. E principalmente, Cacá, das nossas decisões. O financeiro, ele é sempre a análise de fatos e dados, tomada de decisão e olhar o que foi que aconteceu lá na consequência. Se a gente conseguiu fazer uma previsibilidade, não tem como dar errado. 1 mais 1 é 2. A gente aqui complica. E nem a matemática financeira, o financeiro, a nossa gestão financeira, não é fórmula de Bhaskara, não é quando começaram a colocar aquelas letrinhas, aquelas coisinhas lá em cima, né? Não, é a matemática simples. É somar o que recebe, subtrair o que tem que pagar e o saldo ele tem que ser positivo. É isso, é para tomada de decisão, sabe? Então, por isso que eu falo que é consequência. É consequência, é verdade. Financeiro diz, então, muito sobre o negócio em si, né? Porque é o quanto tu tá atento ao que vem acontecendo dentro do teu dia a dia. Porque é realmente no dia a dia, né? Olhar o financeiro é uma das melhores coisas que tu pode fazer pelo teu negócio. Porque ele te revela coisas, Cíntia, que se tu não estiver olhando, tu pode não perceber. Ele é um termômetro. Sabe a febre pra gente? Sim. Que diz que a gente tem algo diferente no organismo? O financeiro é isso. Quando ele te mostra através dos números, tu percebe se as tuas decisões são as mais adequadas pro teu negócio. Tu percebe aonde está indo o teu dinheiro. E às vezes, gurias, a gente não percebe o dinheiro saindo. Quantas e quantas vezes a pessoa chega e diz, ai, meu cartão deu tanto. Onde é que foi isso? A maioria. A A maioria. Porque a gente gasta sem consciência. E nós temos, infelizmente, nós mulheres temos uma crença com o dinheiro que planejamento financeiro é restrição. Sim. Se eu começar a planejar o meu número, se eu começar a olhar para o meu financeiro, eu vou precisar deixar de fazer as coisas. E não é verdade. É escolher melhor o que tu quer fazer. É ter uma felicidade plena e não instantânea de comprar algo que vai te fazer feliz. Naquele momento, tu chega em casa e descobre que tem 10 igual. Verdade. Acontece. Quem nunca fez isso, Quem né? nunca? Ai, não, vamos Quem nunca, no final, assim, né? Naquela impulso fez isso. É verdade. Então, eu digo também muito, assim... Eu tu tô nem cuidando das mãos precisa pra não daquilo. bater no microfone e fico segurando. Mas, gurias, muito da nossa intenção com dinheiro, ela tem a ver com isso, assim, sabe? Desse poder de escolha. Da gente poder decidir aonde a gente quer utilizar esse dinheiro ele. e ser feliz, entende? E tá tudo bem. Em algum momento, a gente pode escorregar, tá tudo tranquilo. Sim, mas não demais, né? Porque no final das contas, é isso, assim, lá voltando para esse episódio com a mãe, né? Ela poderia ter tido um ano inteiro de novo, de perrengue, e ter escolhido em dezembro e janeiro ter feito um passeio. Entendi. Olha a tranquilidade que ela teve no ano. Por talvez 5 dias. Então, são escolhas, né? Sim. E eu escolho sempre o que me traz mais leveza, o que me traz mais tranquilidade. Que isso, eu acho, como tu falou, é cultural, né? Porque a gente não aprende a lidar com dinheiro, né? E não é ensinado, né? Não é ensinado, né? Hoje existe, né? Pessoas como tu que tá ali para nos oferecer, vamos aprender esse conhecimento, né? Porque as escolas não têm, né, a parte financeira, né? Agora algumas até estão tendo agora, né? Que é interessante, porque que nem nossos filhos. A minha filha chega para mim assim, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo outro. Eu olho para ela assim, mas tu sabe de onde sai o dinheiro? Entendeu? Que acha que, sei lá, né? A gente só pede ali na internet e não paga nada, né? Então tem que começar também já em casa, né? Já explicar, olha, o dinheiro, esse aqui a mãe não pode te dar, porque a mãe ganha tanto, né? E já passou dos orçamentos, já dei tal coisa, já pago a escola. Eu sempre falo isso para ela. Já pago a escola, a gente paga a gasolina para te levar e te trazer, para ela entender que não é... Onde vai e onde está saindo, né? Eu não tive essa educação porque, imagina, a minha mãe nem ganhava
ganhava um salário mínimo, olha lá, né? Para poder sustentar, a gente ter comida dia a dia ali, que era uma coisa difícil, né? Nem Então, eu pedia, não né, tinha... Cacá? Exatamente. Eu não tinha... Nunca nem imaginava o que era uma educação financeira, né? Hoje, eu trabalho em 2 empregos, né? Eu tenho um concurso público, eu tenho um consultório também, que hoje eu e a Cíntia somos parceria, né? E às vezes eu me paro para pensar. Eu digo, eu não ganho mal, eu ganho bem. Mas eu gasto bem também, entendeu? E às vezes eu me paro para pensar assim, não, Karina, é aquela coisa das blusinhas, né? A gente vai lá, eu mesmo estou de plantão, né? Lá de noite do hospital para passar a hora, vou dar uma olhadinha aqui. Daqui a pouco eu tô com uma cesta cheia de coisa, compro, daqui a pouco chega e falo assim, mas por que eu comprei isso? E às vezes tu nem Por lembra o que foi que tu impulso, comprou. me falou. Nem Sim, aí quando chega é quase uma surpresa. Às vezes a portaria me manda assim, dona Karina, chegou correspondência, encomenda. Eu, encomenda para mim, quando eu pego o saco cheio de coisa, eu digo, meu Deus do É céu. o total impulso É mesmo, um que não tá dinheiro- consciente, né, do que tá fazendo. Exatamente como falou, um dinheiro que tá saindo, tu não tá te dando por conta. É baratinho, mas é 200 aqui, é 100 ali, entendeu? Daqui a pouco tu tá com 1.000 e pouco, só de bobagemzinha. Só comprometido É, daqui só a pouco, comprometido, né? Não tem nem dúvida, é bem por aí. É, aí às vezes eu digo assim pro meu marido, até eu falo para ele, o certo era eu pegar o dinheiro do hospital que eu trabalho, guardar todo ele. Eu nunca consigo guardar todo ele. Eu tenho essa vontade, eu vou te contratar. Guardar todo aquele dinheiro, né, gente? Porque eu trabalho em o outro me dá um retorno bom, né? Dá para me pagar as coisas, ele tem a renda dele também, mas eu tô sempre o dinheiro que eu não quero usar, eu acabo sempre usando. Mas, Cacá, assim, primeiro o teu exemplo e o que tu tá abrindo aqui pra gente deve ser 10 entre 10 mulheres. Tá? Sim. E A maioria todas nós, eu de alguma conheço. forma, já fizemos isso ou Sim. fazemos em algum momento, em alguma coisa, tá? Mas o que é interessante? O que eu acredito, assim, ó, que seja, pra mim, o diferencial todo? É olhar os teus números. Tu não pode ter medo de olhar para eles. E a grande maioria de nós, mulheres, Cíntia, tem medo de olhar para os nossos números. Verdade. Seja porque ou a gente tem alguma crença limitante em relação a isso. E aí, se a gente for parar aqui e pensar, gurias, as mais esdrúxulas, assim, sabe? Eu tinha uma cliente que acreditava que quem tinha dinheiro não tinha paz. Ai. Porque ela, quando criança, via a mãe desesperada Sim. fazendo os cálculos. Sim. Então, ela internalizou aquilo. Medo do dinheiro. Sempre teve o pai, depois o marido cuidando do dinheiro. Então, dinheiro é coisa de homem. Ai, É o homem Jesus. que controla. Eu não tenho cabeça para número. Aquela máxima, né? Tio Patinhas. Quem cuida do dinheiro é egoísta, é avarento, é aquela pessoa que não liga para os outros. E eu, como mulher, eu quero ser uma pessoa que ajuda o próximo. Logo, eu não posso olhar para o meu dinheiro. E vocês não têm ideia do que a mente da gente faz com a gente em relação a isso. Os sabotadores que vêm em relação a te dizer... Tu tá Sim. certo, então, em não olhar para o teu dinheiro. E eu ainda Sim, te olha, diria uma outra crença em mulheres que têm parceiros, né? De que tu não pode ganhar mais do que teu Mais parceiro. do que teu parceiro. Né? É, E aí sem isso se dúvida. torna inconsciente, mas tu chega naquele patamar ali, talvez tu não vai ter ações pra aumentar aquilo em função da tua crença, né? Ou ao contrário, Ou ao contrário. ou tu não fala, esconde, ou tu gasta para não ter, né, o dinheiro sobrando. Sim. Então tem tanta coisa, mas essa crença da restrição de se eu tiver que olhar os meus números, eu vou ter que cortar as coisas que eu gosto de fazer. Essa aí é uma das que mais aparece. E aí eu falo o seguinte, é ao contrário. Sabe quando tu tem o poder de escolha, de decidir? Sim. Então, sempre quando a gente inicia uma consultoria financeira, seja mulher, homem, casal, com a Tereza, a filha da Tereza também, a gente fez um lindo. Eu lembro quando ela conquistou o carro, que ela foi lá me mostrar o carro que ela tinha legal. conseguido comprar. Então, são coisas assim que fazem toda a diferença na nossa vida, Faz, assim, sim. tá? Faz, sim. E a primeira coisa que a gente faz é o mapa dos sonhos. É te reconectar com os teus sonhos. Porque no final das contas, não é 100, 200 blusinhas. É tu fazer uma viagem daqui a pouco. Tu tem vontade de conhecer, será, a aurora boreal. Tu tem vontade de trocar de carro. Tu tem vontade de pagar um curso legal pro teu filho.
quando a gente se reconecta com estes sonhos que a gente esquece durante a vida e daqui a pouco para de sonhar, e isso é uma das maiores tristezas, né? A gente tá ali sobrevivendo, vivendo um dia atrás do outro. E cadê os sonhos? Cadê o que nos move? O nosso propósito, o nosso trabalho? Tá, legal. Mas o que a gente quer com isso? E aí vem outra crença. Ah, mas sonho? Ai, sonho não pode ser algo material, né? Senão nós vamos ser supérfluas, sei lá. Pode ser sim. A gente pode trabalhar para, sei lá, ter uma casa, ou eu não quero casa, eu quero carro, ou eu não quero nada disso, eu quero, sei lá, um ar-condicionado. Eu lembro uma menina que a gente fez uma consultoria, era um salão de beleza. E aí a gente fez com as meninas, as manicures, o mapa de sonho. E ela queria uma moto. Porque ela estava se atrasando, porque ela tinha que pegar Uber e ela queria, então, uma motinho. E ela tinha feito a carteira e agora ela estava juntando para motinho. E com essa conexão com o sonho dela, o salão ele tinha spas. Então, além da mão e do pé, o cliente podia contratar o spa de mãos ou o spa de pé, que tinha um valorzinho um pouquinho maior, mas aí fazia uma esfoliação na mão, alguma coisa. E ela ganhava um pouquinho mais. Quando ela percebeu aquilo, que ela ganharia um pouquinho a mais, ela passou a vender mais aquele spa de mãos e pés. O cliente saía satisfeito, porque saía, né, com algo melhor. Melhorou o ticket médio da empresa e ela melhorou. E em seguida conseguiu lá comprar a moto dela. Então, tudo flui quando a gente percebe que todo mundo tá indo para o mesmo caminho. E o dinheiro, no final das contas, ele é ferramenta. Ele não é âncora. Ele não pode ser restritivo. Ele tá aqui para que a gente, para ser a base, para ser o instrumento para nossa felicidade. Mas o que realmente nos faz feliz? Quantas vezes quanto tempo faz que a gente não se pergunta isso? Porque a gente está tão no automático às vezes. Muito. E aí a gente faz porque tá todo mundo fazendo. Só que a nossa mãe já dizia: tu não é todo mundo. Qual é o teu sonho? O que faz a diferença para ti? Pá, se o teu sonho é ter um terno branco, ok, junta para aquele terno. Mas a decisão de não olhar para os números, de se fechar para os números, ela sempre acaba num cartão de crédito estourado, num CPF negativado, porque é finito. É finito. A gente precisa tomar escolhas, né? E essas escolhas, se a gente encontra lá o que a gente ganha por mês, tá? Então, tu tem 2 empregos, tu falou. Ganho X e Y, somei. Aí, meu custo fixo é mais ou menos esse. Então, deveria sobrar mais ou menos esse. Ok. Mas eu quero deste aqui, 30% eu quero ter todo mês para comprar o que eu tiver vontade de comprar. Agora, o restante eu quero guardar porque eu quero fazer uma viagem para Maldivas. É meu sonho. Pronto. Aí, parece simples, Rita. Mas aí acontece uma emergência. Ok? Pega o dinheiro para emergência, depois repõe. Lembrei de uma cliente amada. Fotógrafa, tá? E aí, há muito tempo a gente trabalhou juntas. E ela dizia: Ritinha, tem algo errado. Eu não enxergo meu dinheiro, tá? Tem algo muito errado. Eu não tô enxergando meu dinheiro. Tá, vamos dar uma olhada. Eu tô cobrando mal, entendeu? Estou cobrando muito mal, tem que ter alguma coisa errada. A gente foi olhar. Ela, na época, vamos falar de uns 7 anos atrás, ela já faturava super bem. Só que, pela falta de planejamento e organização, ela tinha que comer na rua. E ela escolheu um restaurante que era maravilhoso, mas que era caro. Então, literalmente, gurias, ela tava comendo o dinheiro dela. E ela não conseguia perceber. E sabe aquela coisa do... coisinha pequena, né, Rita? CNPJ desse lado e o CPF desse? Bolso. Um bolso e o outro. Mistura. Então, quando ela analisou e viu tudo que ela recebia e o pouco de custo que ela tinha... E que, efetivamente, ela estava morando com os pais ainda, ela estava comendo o dinheiro dela. Ela disse: eu nunca mais almoço naquele lugar. E eu digo: não. Pode almoçar, mas não almoço todo uma dia. vez por semana, ao invés de 2 vezes por semana, ao invés de... Olha a escolha. Tu vai dar mais valor ainda, porque tu está indo num lugar que tu ama de vez em quando, não fica algo normal, e o teu dinheiro vai começar a aparecer. Um outro rapaz, personal trainer, ele não viu o dinheiro.
E ele estava cobrando mal, e tinha algum problema em relação aos planos. Aí a gente foi olhar. A gente olhou tudo, gurias. Receita, alunos, quantos alunos a mais ele precisava, tudo. E olhou tudo, custo. Mas, cara, era pra estar sobrando tanto. Olha aqui, o número não mente. Tem algo que tu tá gastando que tu não tá percebendo. A Ritinha tem uma coisa, mas não pode ser, né? Eu tomo café com pão de queijo todos os dias no posto. Manhã e tarde. Tava ali o dinheiro. Normalmente, quando a gente inicia uma gestão financeira, a gente quer ver um furo grande. Sim. A gente lá resolver aquilo e tudo magicamente se resolveu. Eu comparo com uma mangueira numa torneira e lá no final. A gente quer enxergar um rasgo na mangueira. Mas são microfurinhos Detalhezinho. que estão... Umidade, Escoando que estão aquilo. escoando e a gente não percebe. Então, a gente tem que ir em cada microfurinho e tomar a decisão. Pá, mas vem cá. Eu adoro meu café com pão de queijo. Tá? Ok. Então, tu vai seguir tomando, mas tu já sabe, então, que vai seguir empatando. Não, mas eu quero que sobre algo. Então, não dá pra diminuir uma vez por dia? Ou 5 dias? 2 vezes na semana? Tomada de decisão. Então, quando a gente olha para os nossos números, e aqui a gente teria vários exemplos para dar, quando a gente olha para os números, por isso que eu falo da questão da liberdade de escolha, sabe? Porque aqui, quando a gente enxerga os nossos números, a gente pode escolher. Se a gente quer seguir tomando cafezinho com pão de queijo, ou se a gente quer que sobre um valor para um sonho maior. Ou se a gente quer seguir almoçando naquele restaurante todos os dias, ou de vez em quando. Então, a única forma da gente efetivamente ter liberdade real, liberdade de escolha, é quando a gente não tem medo de olhar para os nossos números, de olhar para a nossa gestão financeira. Sim, Rita, isso que tu tá falando é um trabalho bem racional, certo? Tu chega lá, tu precisa olhar para isso, para esses números e tudo mais. Mas nós falamos aqui de várias coisas que interferem nesse planejamento. E aí vem das crenças, vem daquilo que tu escutou, daquilo que tu aprendeu na tua infância, vem de vários lugares, né? Vamos dizer assim. Como é que tu dá manutenção nisso? Assim, ó, vamos dizer assim, tu tem um objetivo, a pessoa te procurou, tu fez todo aquele trabalho, ela atingiu um objetivo, como tu comentou de vários exemplos, né? E aí tá, atingiu esse objetivo. Como é que a pessoa faz? Como é que tu trabalha isso para não voltar para aquele padrão a partir do momento que tu não tá ali com a tua consultoria mais junto com a Mais pessoa? ativa. Porque aí a gente entra não mais num trabalho racional de olhar para os números, e sim num trabalho mais nas emoções. Sem sombra de dúvida. E, Cíntia, uma excelente pergunta. Uma excelente questão. Vamos falar de hábito. Hábito. Tá? Não tem como a gente fazer uma gestão financeira sem mudança de hábito. Importante. Sem trazer isso para nossa consciência e sem praticar isso diariamente. Rita, então tu quer me dizer que para eu ter uma gestão financeira adequada, eu vou ter que olhar meus números diariamente? Sim. 5 minutos por dia. 10 minutos por dia. Sabe o que muita gente faz? E por isso que quando me procuram, nos procuram, o Eduardo também, mas através da gestão ali, né, de números, quando falam do financeiro, as pessoas elas já desistiram muito, porque elas já tentaram outras coisas. Mas tu quer saber como que elas tentaram? Vou cuidar do meu planejamento financeiro a partir de hoje. Eu vou entrar aqui na internet e vou achar a planilha daquela blogueira super famosa que diz assim, ó, que muda a vida. Vou comprar a planilha. Comprei a planilha. Mas eu nem uso meu Note. Meu Note está até desatualizado. Na realidade, eu nem sou muito de planilha. Por que a gente toma a decisão de fazer algo e pega algo que não é simples pra gente para fazer? Então, tu já coloca uma objeção. E isso é emocional. Isso é sabotador sem a gente se dar conta. Sabe quando tu decide pra academia e tu vai lá e paga a academia? E depois tu não vai? Sim. Quando tu compra um top e uma bermuda, parece que aquela ação de fazer aquilo, eu já tô fazendo algo. Então, a primeira coisa é não mentir pra ti. Porque tu pode mentir pra qualquer pessoa, mas menos pra ti. Então, quando a gente inicia um trabalho, normalmente, além das crenças e de todo o padrão que existe, cultural e tudo, aquela pessoa ela já tentou um monte de vezes fazer aquilo. E, além disso, ela falhou. Ela não conseguiu. E não conseguir reforçou a crença que ela tinha.
de que ela não era boa com números, que com certeza quem devia estar cuidando era o pai. E aí vai. A gente teve uma cliente na consultoria que sempre viveram apertados, ela e o marido, depois com os filhos, tudo. E acabou que quando o pai faleceu, ela ganhou a pensão. Ela era a única filha mulher, ganhou a pensão do pai, tá? E ela se culpava, porque tinham mais 3 irmãos, e só ela tinha ganho. E ela não sabia que ela se culpava, mas ela sentia aquilo. Então, o que ela fazia com aquele dinheiro? Ela dava presente para os irmãos. Compensava. Era a forma que ela encontrava de que ela compensar. compensava. E isso não estava no consciente dela, isso estava no subconsciente. Subconsciente, Então, primeiro mantenha a terapia em dia, né? Ótimo. Autoconhecimento muda a vida da gente, não tem É. dúvida disso, tá? A gente se autoconhecer. E quando a gente está falando em número, para que tu consiga manter um hábito, ele tem que ser aderente para ti. Então, se aderente para ti é um caderno com lápis, é isso que vai ser. Rita, eu convivo todo dia não, né? Mas a gente convive muito com mulheres, né? Cíntia, muito, muito. E a maioria me fala sobre isso aí. Eu gastei demais, estourei meu cartão já acabou o limite dele. E a gente vê o tempo todo, né? E também eu vejo, tem outra crença também, que a gente quer culpar alguém. Então, eu vejo assim, as pessoas dizendo, as coisas estão muito caras, a culpa é do fulano, da puta. O país está em crise. O país está em Sempre tem crise. Mas eu vejo todo mundo falar isso, mas eu vejo todo mundo comprando. Consumindo. Exatamente. Aí eu fico pensando assim, mas será que a pessoa ela não se dá por conta Eu acho que não ela se dá. tivesse, o país tivesse crise, a culpa fosse do fulano ou do ciclano, ela não estaria comprando. Né? Que ela está comprando porque ela está pagando, né? O cartão está sendo liberado, né? Só que ela não está tendo um planejamento. E eu vejo isso muito onde eu trabalho. A gente veio de outra instituição que a gente trabalhava, ganhava metade da metade. E quando a gente passou no concurso, começou a trabalhar, que uma galera entrou quase todo mundo junto. Né? E mudou a nossa vida. Mudou, a gente comprou um apartamento melhor, a gente comprou carro melhor. Todo mundo, gente. Que coisa boa, aqui né? o pessoal que está me escutando aí da IBCE sabe o que eu estou falando. Todo mundo. E hoje, eu olho o grupo assim, às vezes até sai do grupo, eu vejo todo mundo reclamar. É uma coisa negativa, gente. Reclama de uma maneira assim, pesada. Aí eu digo, será que as pessoas não estão se dando por conta que elas não estão sabendo planejar o dinheiro dela? Que quando ela ganhava menos lá, Como é que dava? Ela vivia. Como é que dava? Né? Hoje a vida dela mudou muito melhor, tá melhor, que a gente sabe que tá bem melhor, e tá reclamando, botando culpa, né? A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, tá tudo caro, não tem um aumento real. A gente sabe que não tem aumento real, mas também a gente tem que olhar para o que está acontecendo com o mundo. E a tua gestão, né? Exatamente. E como é que tá a minha gestão também? Quem sabe eu vou deixar o cafezinho, quem sabe eu vou deixar almoçar todo dia fora como eu almoço, né? Tem muita coisa que tu vê que as pessoas vivem bem, entendeu? Mas não querem abrir mão, entendeu? De nada. Então, é mais fácil tu jogar culpa em alguém. Isso eu vejo diariamente. E é uma tomada de decisão de novo, né, gurias? Exatamente. Porque no momento em que eu digo que não tem nada a ver comigo, que eu sou uma vítima, né, desse mundo e tudo, eu não faço nada, né? Sim. Eu não tenho que fazer nenhuma tomada de decisão. E o não fazer nada também é uma decisão. Quando eu decido não fazer nada é uma decisão. Só de me manter naquela situação. Só que a que preço que tu paga? Então, o que eu comento de liberdade real, porque quando eu começo com uma turma ou numa palestra sobre liberdade, as pessoas me dizem assim, liberdade financeira é eu poder comprar tudo que eu quero. Eles falam o poder de compra, que eles vivem falando, né? O poder de compra. A liberdade financeira real é tu poder comprar tudo que te faz feliz. Tudo que te move para o teu propósito, para os teus objetivos, para as tuas metas. Só que as pessoas pararam de olhar para isso. E aí fica nesse ciclo. Gasta, fica insatisfeito, reclama, não muda e fica nesse ciclo vicioso, né? Esse ciclo de reclamação. Que não vai acontecer nada, não vai adiantar nada. Então, quando a gente fala dessa questão emocional, ressignificar a tua relação com o dinheiro. Mas que termo, isso deve ser dificílimo.
é parar e pensar. Olhar para dentro. Autoconhecimento. Pegar e fazer algumas perguntinhas como: por que eu me comporto assim? Por que quando eu ganho dinheiro, eu não consigo guardar? Por que eu gasto o meu dinheiro? Por que eu tenho medo de olhar para o meu dinheiro? O que me leva a fazer isso? Gurias, a gente não tem ideia das respostas que existem. Sim, imagina. Nós tivemos uma cliente uma vez, foi uma das mais difíceis, assim, de a gente conseguir diagnosticar. Ela fez um ciclo de 6 meses de consultoria. A gente organizou todo o dinheiro dela, foi muito bom. Mas sabe quando ela estava adaptada, ela não tinha criado o hábito? Então, ela fazia aquilo, mas ela fazia com esforço. Ainda não estava natural. Ela lutava com ela para conseguir guardar. Tem técnicas que a gente faz, por exemplo... 60%, 70% custo, 30% tu vai pegar 10% e vai usar para gastar no que tu quiser, 20% tu vai guardar 10% para uma emergência, 10%. Então, é como se fossem copinhos. E aí tu vai, uma planilha do Excel, um caderno, tu vai fazendo só a pessoa enxergar aqueles copinhos. Então, olha só, eu tô com... R$100 guardado, ó. Os meus copinhos, eles estão nos percentuais. Então, tu consegue enxergar os copinhos enchendo. Tu vai olhando e tu torna a meta financeira, algo palpável. Olha aqui, ó, eu já tenho uma reserva financeira de 20%. As pessoas conseguem enxergar. Esse movimento gera movimento. Tu começar a fazer isso, gera um rico do movimento. Essa cliente, então, ela estava fazendo esse movimento, mas era algo ainda muito difícil. Um dia, foi em 2019 isso, a gente fez um curso que eu fazia em final de ano, outubro, novembro, que era uma visão de planejamento estratégico para o ano. Então, a gente parava, pessoalmente, olhava como tinha sido o seu ano até ali, o que tinha conseguido alcançar e o que não tinha, e o que queria para o próximo ano. Em relação a tudo. A vida, tudo. Se a gente estava feliz, se a gente não estava. Então, no final das contas, era um curso que muita mulher fazia. Na grande maioria, tá? De poder parar, conversar umas com as outras e repensar a sua vida. E ela já tinha feito... Ela indicou para algumas amigas. E ela me perguntou... como das 10 meninas que vão fazer, 6 são minhas conhecidas. Eu posso estar junto, Rita? Eu digo, cara, vai ser um prazer te ter junto. Vamos lá conosco, vai ser muito bom. Faz os exercícios juntos, me ajuda como monitora. E a gente ficou brincando naquilo. Era um momento de um exercício, tá? Elas iam fazer um exercício lá, não lembro qual era. E ela disse assim, tô com sede. E eu comentei... aqui tá a água. Pega a água ali, guria. Tá. Ela pegou a água, pegou um copo e ela ofereceu para cada um antes. Alguns aceitaram, ela serviu. Alguns não, ela não serviu. Eu aceitei, ela me serviu. Eu disse, puxa, fulana, como tu és gentil. Essa tua gentileza, assim, é algo... Não, meu pai sempre dizia, antes o outro do que tu. Opa! Repete. Meu pai sempre dizia, Ritinha, antes o outro do que tu. Eu acho que tu que não entendeu. Repete pra mim o que tu tá falando. O meu pai sempre dizia, antes o outro do que tu. Meu Deus! O que ela fazia? Não podia parar em sinaleira que ela comprava as balinhas todas da pessoa. Uma senhora ia no serviço vender bolinho de batata, ela tava de dieta, ela comprava todos os bolinhos de batata da senhora. Ela comprava pano de louça que não tinha mais lugar pra colocar. Meu Deus. E o pai dela tinha falecido há 6 meses. Então, sabe aquele sentimento que voltou? E ela não sabendo lá da questão do pai, ela fazia. Antes o outro do que eu, antes o outro do que eu. Essa clarear sobre o que tá te fazendo usar o teu dinheiro de uma forma... Porque, no final das contas, dinheiro é ferramenta. E ela tava ali honrando o pai. E o pai queria que ela fizesse isso? Não. Óbvio que não. Ele queria que ela fosse uma pessoa generosa no futuro. Sim. Mas tudo depende de como a gente grava. Absorve, então, autoconhecimento é tudo na gestão do dinheiro. Para que a gente compreenda por que nós fazemos o que fazemos com o dinheiro. Sim. Muito bem. Então, isso é emoção.
Sem dúvida. Ressignificar isso, ressignificar o nosso contato com o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro, entender que ele não é sujo, entender que ele é uma consequência, entender que ele é uma ferramenta da nossa felicidade. A gente tira a importância dele. Dinheiro é dinheiro só e vai ser uma dinheiro. ferramenta para potencializar as tuas habilidades, enfim, aquilo Teus que tu vai... sonhos, o que tu quer ser. Mas a gestão dele é necessária como a gestão de tomar banho todo dia, escovar o dente. Eu falo isso muito pro meu marido, né? E dinheiro é energia. Que tu pegar, comprar uma coisa e ficar infeliz que tu comprou aquilo, ai, por que eu comprei? Não valeu a pena, gente. Não valeu. Aí tu tá entendendo? Aquele dinheiro não foi bem visto, investido, né? Que ou tu compra com prazer, né? E tu comprar também não adianta depois, se né? lamentar depois, entendeu? Então vai, que a gente comprou. Eu sempre digo para ele assim, ele diz assim, eu não gosto de ser explorado, ele fala. Que às vezes vai num restaurante, vai comer. Eu entendo. Esse tempo quando a gente viajou lá pro Rio lá, e a gente foi num lugar e ele ficou assim pra mim, nossa, foi muito caro, né? Eu digo, não fala isso pra ele. O universo vai entender que tu tá falando, que esse dinheiro não foi válido. E não, tu nunca vai me entender. Eu acho que eu não posso ser explorado. Quando tu paga bem, come bem, aí ok. Mas o problema é que eu paguei bem e não comi bem. Aí eu digo, não, mas mesmo assim, pensa assim, ó, esse dinheiro vai vir em dobro, foi bem pago. Então eu penso, eu tenho esse pensamento mesmo, com todos os problemas que eu vivi, sem crenças que dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, mas eu sempre acreditei que dinheiro traz felicidade, sim. Dinheiro é maravilhoso e dinheiro é energia. E tudo que eu compro com prazer. Nem que eu chego em casa, né, olha assim, não precisa, mas, ai... Já foi, exatamente, né? É isso, eu acredito muito que dinheiro, sim, é tudo, eu acho, né, gurias? Que às vezes sem dinheiro a gente não consegue se alimentar bem. Eu sempre digo isso à minha mãe. A minha mãe morreu jovem, com 50 e poucos anos, porque ela não teve uma condição financeira de tratar o problema dela, que era a doença dela, que ela é diabética. Porque não tinha condições de ter uma boa medicação, que hoje em dia tem, né? Bem que antigamente não tinha tanto. Mas não tinha uma alimentação boa, né? Então, assim, ó, dinheiro é maravilhoso. Dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta importante para nós. Saúde, sem sombra de dúvida. Sim. E tirar um pouco essa importância toda que ele tem, né? Dinheiro é só dinheiro. Exatamente. E a gente fazer a gestão dele que vai nos trazer o poder de escolher o que fazer com ele. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa questão de gestão. Cuidar, saber usar, né? Saber usar ele e eu acho que dinheiro... Ele é preciso, né, gurias? A gente precisa dele, né? Que eu digo assim, dinheiro não, eu não preciso de dinheiro. Como que não, meu? Como é que tu fala isso que não precisa de dinheiro? Precisa sim. A gente precisa se alimentar, pagar nossas contas, né? Sem sombra de dúvida. Né? Exato. E Rita, esse nosso assunto eu tenho certeza que vai mexer com muita gente que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, né? E eu queria saber, assim, de forma mais prática... principalmente as mulheres que têm uma vida mais sobrecarregada, em função de casa, filhos, trabalho, a Cacá, 2 trabalhos, mais a filha, né? Enfim. O que seria um início, assim, digamos assim, tá, ok, eu escutei esse assunto, eu estou entendendo a importância, eu vou daqui a pouco olhar para as minhas dores, saber onde é que estão minhas crenças, por que eu não acho que o dinheiro é isso, enfim, tudo que a gente conversou aqui. Mas para aquela mulher que vai se perguntar assim, ó, depois de nos ouvir, tá bom, e por onde é que eu começo? Obviamente que é te contratar, né? Mas assim, ó, qual é o primeiro passo? Né? Primeiro passo, adorei. Primeiro é respirar. Respira e entende que tu é capaz de cuidar dos teus números. Tu é capaz de organizar e de fazer tua gestão financeira, se tu entender que isso é uma prioridade para ti. Então, é uma decisão. Então, hoje eu decido que eu quero organizar o meu financeiro. Ao decidir que eu quero organizar o meu financeiro, eu vou parar e vou pensar. Eu tenho um computador? Eu já lido com planilha? Eu não gosto de planilha, é muito mais difícil. Eu prefiro um caderninho. Eu prefiro um bloco de notas do celular. Tá? Então, se eu citar aqui
vários instrumentos diferentes que nós criamos para clientes, para que as clientes se sentissem mais à vontade. Tem uma cliente que ela criou um grupo no WhatsApp com ela mesma. A cada compra que ela faz, ela larga ali no grupo um áudio, né? Ele transforma em texto para ela, ele deixa ali no texto. No final do dia, ela pega o caderno e anota todas as despesas, para não perder nada. Interessante. Tem uma cliente que o problema era o cartão. E ela não parava para olhar o cartão. A gente parou com o cartão de crédito, porque ela tinha um valor muito bom. Paramos com o cartão de crédito. E entramos no cartão do débito. Então, ela fazia a compra no débito todos os dias. Manhã, noite. Ela tentava num horáriozinho à noite ali. Ela terminava, colocava o filho para dormir. Parava um pouquinho, fazia um chazinho antes de dormir, pegava o banco dela, pegava o caderno, anotava o que tinha gasto aquele dia e fazia uma análise. Olha, eu tinha na conta isso, eu tô na conta isso, hoje é dia 15, tranquilo. Se eu seguir assim, eu vou seguir dentro do meu planejado e vou conseguir chegar no final do mês com um saldo para guardar e tudo. Então, a gente precisa respirar, acreditar, encontrar um método aderente para ti, não sair imitando outras pessoas com planilha, com aplicativos, com alguma coisa assim. E olhar, se conhecer, conhecer os seus hábitos. Vem cá, eu ganho quanto? X. Ok. Quanto que eu gasto todo mês? Eu gasto tanto de luz, água, telefone, eu tenho aluguel, eu não tenho. Então, peraí, eu gasto 10 e aqui já fica 5. Então, eu tenho 5. Desses 5, eu tenho que comer, super, isso, aquilo outro. Observa, faz um orçamento. Um orçado do mês. Normalmente dá errado, tá, gurias? A gente sempre acha que gasta menos do que a gente gasta. Quando a gente não tá enxergando os números, a gente gasta mais. Eu lembro de uma cliente que nos chamou, um negócio conceituado em Pelotas, e ela dizia, meu negócio não dá lucro. Rita, no final do mês é 0 a 0, não dá lucro. Tá num ponto bom, tudo bom. Tá com o teu financeiro em dia? Tá anotando? Tenho aqui, ó. Tem os livros, tenho tudo. Análise de livro, né? Financeiro é termômetro. Olhamos ali. Tá. E tuas retiradas pro Labore, né? O teu custo. Meu custo é pouquíssimo. Devo gastar uns 10 mil por mês. Tá, mas é tu, marido e 3 filhos homens. Com idade entre 18 e 20 e poucos. Vocês moram Laranjal. Tá, não, é que a gente come muito aqui e Vamos anotar um mês, enquanto a gente faz outras ações? Tipo, a gente vai fazer ações de marketing para melhorar o negócio, porque, né, tem que vender. A gente vai fazer outras ações para melhorar a entrada de dinheiro. Mas vamos dar uma olhadinha? Lembrando, a gente tá olhando para tu ter consciência dos teus números. Não que seja para te decidir, eu tenho que agora parar de... Não, é só para tu ter consciência dos teus números. Porque eu acredito, pela minha experiência, que nunca que vai ser só 10 mil. Vai ser muito mais. Era 40, gurias. Meu Deus. E era o lucro. Sim. E era um senhor lucro, então. Entende? Um negócio dando 40 mil por mês de lucro. Só que ela tava tirando... A gente descobriu ali que ela gastava numa despesa de viagens com os meninos que estudavam em Rio Grande, como eram os 3, ela poderia comprar um carro com o valor que ela gastava de... E aí valeria mais a pena, mesmo tendo a gasolina, ela ficaria com bem. Então, tomamos algumas decisões. Ela mudou algumas coisas, os meninos passaram a ajudar mais na empresa, ela acabou desligando uns freelancers que ela tinha aqui de vez em quando. Pronto. Já começou a sobrar e ela mantendo a rotina dela. Ela não tirou nada. Ela não tirou o final de semana maravilhoso que eles tinham. Ela não restringiu. Ela só escolheu o melhor. Essa tomada de decisão. E isso partiu, Cíntia, desse olhar para os números. Então, quando a gente faz a primeira análise e vê o que recebe e o que acha que gasta, a gente espera 30 dias. E a gente vai ter noção do que realmente a gente gasta. Aí, com certeza, a gente vai se apavorar. E agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou escolher. Isso aqui eu não quero abrir mão. Não quero abrir mão do meu café uma vez por semana com uma amiga. Ok? Então, onde que a gente vai mudar? Porque no final tem que caber naquele valor. Essa cliente... que eu comentei que almoçava todos os dias fora, que trabalhava super bem e tudo. Quando nós criamos
esse sistema dos copinhos, né? De enchendo os copinhos. Então, ela gastava só 50% do que ela recebia. E o restante, ela ia aplicando em alguma coisa. Então, ela tinha os copinhos. Ela tinha o copinho da viagem, o copinho para ela mudar equipamentos, câmeras, né? A gente foi criando. Então, ela via. Eu vou poder comprar um Note novo, ó. Tô chegando no Note, vou poder comprar um Note novo. Ela ia cuidando e ia fazendo a gestão antecipada. A primeira compra que ela conseguiu fazer com dinheiro, ela ganhou um baita de um desconto no Note que ela queria. E aí aquilo trouxe para ela motivação. Porque quando tu começa a fazer e tu vê aquilo dando certo, aquilo trouxe motivação. Depois casou, teve o primeiro filho, fez os copinhos pro filho. Ela tinha lá. Um dia ela decidiu mudar de estúdio. Aí ela me chamou. Ritinha, me dá uma mão aqui. Vou contratar uma consultoria aí, 2, 3 encontros. Eu digo, capaz. Deixa eu olhar isso aqui, deixa, vamos tomar um café e eu te ajudo. Porque isso, eu tenho que vender esse móvel, eu tenho que comprar esse, e eu tô na dúvida se eu compro os móveis ou não. Porque os móveis são esse valor. Eu digo, tá. Mas tu não tem um valor guardado? Mas aquele valor lá tá guardado. Aquele valor era do filho. Tá. Aquele valor lá é do filho. Tá, meu amor, mas ele não vai usar agora. Tu tá guardando pra ele. Pega ele, compra, porque tu vai ter desconto aqui. Não vou mexer. Deixa o copinho. Eu tô feliz com o meu copinho lá cheio. Então, vamos fazer o seguinte. Quanto é que é os móveis planejados? Ele vai ser 5 vezes de R$1.000. E à vista? À vista, ele é 4.000. Então, nós vamos fazer assim. Tu vai pegar 4.000 do copinho, vai pagar ele à vista e vai pagar 5 parcelas de 1.000. E tu vai ficar com 5.000 lá. Isso aí. Topa? Topo. A gente, depois que cria o copinho, a gente não quer mexer mais naquele copinho até chegar, porque a gente se motiva com aquilo, entende, gurias? Então, eu digo sempre que é uma decisão. E um movimento, ele gera movimento. Então, para nós mulheres que nunca olhamos para isso, que aqui hoje a gente ouviu essas conversas, essas nossas, né, dificuldades que a gente está conversando aqui e decidiu olhar para os seus números, então. Tomamos coragem juntas. Vou olhar meus números. Olha, anota. Anota tudo. Pega num papel. Bloco de notas. Acha um lugar. Com frequência diária. Anotar. Soma ali o que gastou. Porque muitas vezes tá naquele gasto que tu não percebe. Tá? Então, soma o que tu gastou. Tu vai investir o que aí? 10 minutos por dia? Sim. Pra somar ali e ver os gastos, entender? Entendi. Quando tu fechou ali essa conta, tu vai começar a tomar a decisão. A decisão, ela vem depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que tu soma e diz assim, puxa vida, olha aqui. Eu tô gastando tudo isso em farmácia. Tem algo errado? Eu tô gastando tudo... Porque aí a gente começa a somar. E perceber aonde o dinheiro efetivamente ele tá indo. Tá escoando. O que tu acha, Cíntia? Ficou uma boa dica? Tu acha que dá pra começar assim? Maravilhosa. Maravilhosa. Isso aí. Olha, simples. É que a gente acha tive que aula. É um bicho de 7 cabeças, né? Nenhuma, gente. Não é nem bicho. E o que me chamou a atenção, assim, a ideia sempre que a gente tem é eu preciso ganhar mais. E não é sobre isso, Não é né? sobre Não isso. É sobre olhar o que tu ganha versus onde vai, né? Eu já tive E aí sim, clientes. reorganizar o que... Eu já tive clientes. A gente tá sempre em busca, ganhando querendo ganhar mais. 100 mil por mês, 100 e poucos mil por Meu mês. Deus, imagina. E Endividados. Aquela máxima, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Aquilo que eu acabei de E é falar. bem verdade. Quando eu ganhava menos, vivia igual. E o que eu digo é, quanto mais a gente ganha, mais a gente pode investir. Sim. A gente pode definir, quebrar esse padrão, sabe? Mas é só parar e olhar com consciência, lembra? Rita, A palavra consciência. uma Sim. pergunta que eu quero te perguntar, eu acho que todo mundo, né? A gente compra à vista ou pode saber usar o cartão? Olha só. Porque Vamos pensar todo mundo, juntas. verdade, meu marido é aquele, não, tem que comprar à vista. Que não tem, não compra. Tá. Digo, mas tem um cartão, posso parcelar, não tem juro. O que é importante pensar sobre isso, tá? E é uma baita de uma pergunta maravilhosa, uma baita de uma oportunidade de novo, Cacá. Autoconhecimento. Pois é, o autoconhecimento. Tem que Ele ser. é a pecinha-chave aqui na nossa conversa, tá? Aham. Se tu controla os teus números, tá? Então, tu tem lá o caderninho, tu tem o cartão. Aí, tu Sim. tem lá no... Bem simples, tá?
março, abril, maio, junho, julho. Eu comprei em março. Hoje, em abril. Hoje, 8 de abril. 8 ou 9? 9 de abril. Eu comprei R$500. Tá. 5 parcelas de 100. Aí eu vou colocar lá. Maio, 100. Junho, 100. Julho, agosto, setembro. Já tá comprometido 100 ali. 100 tá comprometido ali. Tá. Se o meu teto é 2.000, então eu tenho 1.900 para cada mês. Tá. Se eu fiz mais uma compra de 500, tem mais 100. A maioria das pessoas esquecem das parcelas. Entendi. Elas esquecem de olhar as parcelas. Sim, quando eu ver. Então, quando tu tá com isso, até numa folha de ofício, Sim. tá? Então, tem casos de clientes que a gente define, cara, não faz mais de 4 vezes. Porque tu vai te encralacar. Pronto. Tu vai te perder. Sim. 4 vezes. Então, ela já tem organizadinho ali Máximo as 4 vezes. Faz. No caso dela. Sim. Tem clientes que fazem em 12 vezes e se enxergam super bem. Sim. Mantém o teto. Entendi. Tem clientes que não podem ter cartão. Que não conseguem fazer isso. E tá tudo bem. Porque esse autoconhecimento de entender, cara, não, eu não nasci pra ter cartão, beleza, eu não quero. Não, eu posso. Porque muitas vezes tu comprou algo. Por exemplo, cartões como uma cliente estava olhando outro dia, Nubank, esses bancos, né? Tu faz a compra com cartão, tá? Aí tu vai lá e paga antecipado, ele te dá desconto. Dá Enquanto desconto. que se tu comprar à vista, tu não tem Não vai ter o desconto. desconto. É verdade. Então, só aí, tu já pode ganhar alguma coisa. Se tu quiseres pagar antecipado, depois já que tu ia comprar à vista. Então, à vista, só se tu tiver um desconto bom que te motive. Senão, o teu dinheiro, ele vai perder o tempo. Sim. Ele vai perder conforme o tempo, ele perde um pouco de valor. Então, vale a pena o prazo, desde que tu estejas olhando. Sim, olhando ali o que eu Olhando comprei. que- Não Pega esquecer. Pega Porque uma o- folhinha, de ofício, Um caderno. um caderno, ou uma folha grande que tu possa colocar nos meses aqui. Fez a compra, fator gerador. Abril, mas tu vai pagar em maio, junho, julho. Ó, já tá comprometido R$500. Então, eu não posso gastar mais Tem de que 1.500. pagar tudo aquilo ali. Ótimo. Porque senão a gente tá sempre pensando em gastar os 2.000. Mas aí quando a gente vem, já tem 2.500, 2.700, porque a gente esqueceu das parcelas. Porque o cartão, ele é um facilitador, né? Sem dúvida. Porque eu vi e gostei. Não tô com dinheiro aqui, mas eu vou passar o cartão. Eu já vivi essa experiência bastante, assim. Hoje a gente usa cartão estrategicamente, assim, pra... uma viagem, aí vale a pena parcelar, né? Mas uma coisa mais consciente. Porque eu sou uma pessoa que consumo muito pela facilidade do cartão. Consumia pela facilidade do cartão, né? Tô com o cartão aqui mesmo. Vamos passar o cartão. Já em parcela ainda, que maravilha, né? Então nem vou sentir pagar. E aí acontecia exatamente isso que tu estás falando, que é a função de... como gastou como se não houvesse fatura, mas houve, né? Aí as faturas próximas vêm assim, ó, estouradas. A gente sabe que vai ter amanhã, né? Essa coisa de, sei lá, vida louca, de, vou gastar como se não tivesse amanhã. Nem é isso às vezes. A gente simplesmente esquece mesmo que vai somar aquilo ali. E uma coisa que é bem importante, assim, às vezes a gente vê as pessoas comprando a prazo alimentação. Então, ela compra pro mês, mas ela vai pagar em 3 meses. Mas ela vai precisar comprar o mês que vem de novo. Isso aprendi. Então, isso é muito preocupante. Às vezes é a única saída, mas a gente tem que trabalhar, então, para mudar isso. Uma questão, né? Eu não compro mais. Comida, não compro no cartão. Medicamento. Eu vou comprar um medicamento para 30 dias, mas parcelo em 6. Pois é. Tu vai precisar comprar mais em 30 dias de novo. Aí sim vem então, tu entende que tu tá fazendo uma bola de neve. Exatamente. Então, É os detalhezinhos, Não, e pensar antes. Que nem gasolina também. É a mesma coisa. Eu tirei do cartão já faz tempo, já faz uns 3 anos. Gasolina, pago no Pix ou no débito ou no dinheiro. E a comida a mesma coisa. Acabou meu vale-refeição, é só que no vai Pix ter ou no... sempre, né? Então, eu já tenho aquele dinheiro guardar para isso, Vai entendeu? ter todo mês. Porque eu digo assim, que tu botar no cartão, como diz, tu come todo dia, né? Daqui a pouco tá uma bola de neve no teu cartão só com comida e gasolina. A gente tá com uma eu acho bem cliente interessante. agora, acho que ela tá indo pro 4º encontro agora. E a gente conseguiu colocar tudo no papel. Para ela foi muito melhor. Ela faz com canetinha colorida. Ela amou esse processo, esse tempo que ela tem para olhar para os números dela, tá? Quando a gente fez a primeira análise, em iFood, ela gastava quase R$6.000. Meu Deus. Nossa. Não, aí... Mas é porque ela tinha muito plantão. Sim, aí ela Ela comprava. comia, ela não dava tempo. Sim, O que a gente fez? A gente foi atrás de 3 orçamentos dessas pessoas de marmita.
porque ela queria emagrecer, Tá. ela estava cuidando da atividade física e estava indo de encontro uma coisa da outra. Sim. Além de prejudicar o financeiro dela, estava prejudicando A saúde. a saúde. É. Sim. O projeto de vida dela, o sonho. Então, a gente fez... Ela comprou... Primeiro foram 15 marmitas, eu acho. Aham. É pra- 10, acho que é 10. Eu não sei, eu não me lembro o que ela fez. Compra. Ou 20, pra ficar com uma semana. Ela fez alguma coisa assim... se apaixonou. Ou seja, gurias, no final... A diferença foi assim, de 6 mil para 2 mil. Aí. E reduziu super, e reduziu um monte de Sim. outras coisas. Então, olhar para os números, às vezes, e a gestão do tempo, porque tu estava comentando isso há pouco. Porque nós somos, né, mulheres, mães, esposas, a gente Sobrecarga. trabalha, a gente tem um monte de coisa. Mas a gestão do tempo, o dinheiro ele é ferramenta para te ajudar com isso. Se tu olha para os teus números, ele pode te facilitar. Se tu tem alguma coisa lá guardada, algumas marmitas, alguma coisa... não vou ter porque isso é muito caro. Tá gastando muito mais numa pizza. Numa coisa rápida. Quando te dá conta, se tu planejar antes, tu tens aquilo ali na hora e tu vai conseguir, então, fazer algo muito mais tranquilo, com menos dinheiro ou igual dinheiro, mas com mais sabedoria. Então, a ferramenta, o dinheiro como ferramenta para te ajudar no planejamento, te dá tempo. E o tempo para te investir com o que realmente importa. Então, isso é um ponto que eu acho importantíssimo também a gente falar do dinheiro. Ai, guria, esse assunto, né? A gente fica a Nós tarde toda. poderíamos Acabou ficar nosso aqui tempo. o tempo todo. Nós vamos agora para o nosso quadro final, Rita. já? A gente Passou muito acabou rápido, muito rápido, estava muito bom. Ai, Mas esse quadro é o seguinte: fala, mulher, que o microfone é teu. A gente vai te fazer uma pergunta e tu pode responder em uma palavra ou então em uma frase, se tu preferir. Perfeito, Tá bom. combinado. Então, uma palavra que define dinheiro para ti. Liberdade. Ai, tô na hora. Onde tá? Controle financeiro é Decisão. Tô conseguindo numa palavra, viu? Liberdade. Escolha. Muito bem, também acho. o maior erro das mulheres com dinheiro. Não olhar pro seu dinheiro. Um hábito que muda tudo. Olhar pro seu dinheiro. Ótimo. E um conselho que toda mulher precisa ouvir. Acredita em ti. Tu é mais capaz do que tu imagina. A gestão financeira ela é muito mais simples do que tu imagina. E é acreditar e começar. É isso. Ser mulher Acreditar em hoje é... Ai, ser mulher hoje é ser multipotente, multitarefa, multipotente, mas ser leve e livre. Quando uma mulher entende o dinheiro, ela... Voa. Que Essa aí é. Vou sair aprender a voar. É. E esse podcast Fala Mulher, pra ti, foi? Ai, uma experiência incrível. Um local onde eu acabei me lembrando de coisas que eu nem lembrava, tanto da minha carreira como da minha infância. Mas um local onde nós, mulheres, podemos ajudar umas às outras, né? Aí, essa Através das nossas potências. Essa é a ideia, né? Cíntia? É, essa é a a nossa gente ideia. conversar com mulher pra gente entender também, né? Porque a gente é mulher, a gente sabe, né? Tudo isso que tu falou, eu me enxerguei em muitas coisas. Eu digo, meu Deus. Eu fico muito feliz. Uma aula, pra mim foi uma aula. Puxa Eu já tô num caminho, então tem coisa que tu olha assim, tu precisa enxergar teu número. E às vezes a gente quer fugir daquilo ali, né? A gente quer fugir. Então, pra mim foi muito bom, foi um Ai, fico muito prazer, feliz, entendeu? Cacá. E eu vou olhar pros meus números, sabe? Ai, Que eu perfeito. sei Então já tem que 50% aqui da aham. sala, ó. Eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, entendeu? E já mudei muita coisa que eu vi com muita crença, acreditando que dinheiro não era lixo, dinheiro é sujo, aquela coisa toda. E com o tempo eu fui aprendendo sozinha, sabe? E Olha aí tudo que quando tu já tu falou, conquistou. exatamente, quando tu falou ali algumas coisas ali, já me enxerguei, digo, olha, ali eu já melhorei, mas preciso melhorar muito mais. Mas um E passinho foi de assim, cada ó, vez. mas foi assim, para mim uma aula maravilhosa. Fico muito Ai, feliz. só gratidão. Muito obrigada.
Rita, muito obrigada. Sem palavras. Foi, assim, um presente que a Tereza nos deu. É verdade. De colocar o teu nome para nós. Eu tenho certeza que plantou sementinha também para muitas mulheres que vão nos ouvir, né? Não só mulheres também, certeza, né? Para todo mundo que certeza. tem esse objetivo de olhar um pouquinho pro seu dinheiro, pro seu financeiro, né? E tomara que a gente tenha mais oportunidades de trocar essa ideia. Vamos ter, sim. Da Com minha certeza. parte, muito obrigada. E quem tiver lá, quem olhar no YouTube esse podcast, se identificar de alguma forma e quiser me chamar, chama. Eu tenho um monte de ferramenta, eu tenho planilha, eu posso fazer escrito e te dar uma cola de como iniciar a cuidar da receita, da despesa. Pode contar. É mais simples do que imagina. E é só tomar a decisão e dar o primeiro passo. Muito E obrigada. como é que te encontra lá nas redes sociais? Nas redes sociais eu acho que é ritoca.inspira. Rita Alves Inspira, eu acho que é. Ah, isso mesmo. Muito obrigada. Tá na tela. Maravilha, tá na tela. Isso, Só meninos. Rita Alves. sigam a Inspira. Rita, gente. Vamos aprender que dinheiro é ferramenta. Dinheiro é só dinheiro é só dinheiro. Obrigada, Gurias. Obrigada. Imagina, a gente agradece. Valeu, Gris.